Nós vamos calcular nesse exercício a integral de e elevado a x dx utilizando a técnica da integração por substituição. Porém, nós vamos fazer duas substituições diferentes, encontrando, obviamente, no final o mesmo resultado. A primeira delas é utilizando a substituição u, que é igual a e elevado a x, e a segunda utilizando a substituição u, que é igual a vezes x. Aqui nós devemos lembrar uma propriedade de exponenciais quando nós temos um número ou uma variável elevada a um expoente e depois ao outro, nós multiplicamos esses expoentes. Portanto, a elevado a b elevado a c fica a elevado a b vezes c. b vezes c, claro, localizado no expoente. Isso nos permite reescrever o e elevado a ax como e elevado a x elevado a dx. E aqui nós podemos fazer a substituição proposta. Nós vamos chamar de u o e elevado a x, sendo que o du é e elevado a x dx. E olhando a integral original, nós temos aqui o nosso u elevado a porém nós temos que isolar o dx a fim de substituir exatamente esse dx na integral. E isolando o dx nessa equação, nós ficamos com o dx, que é igual a du sobre e elevado a x, o que ainda não pode ser substituído aqui, porque existe uma mistura de variáveis u com x, portanto nós vamos lembrar que o u ele vale e elevado a x, ou o e elevado a x ele vale u, sendo assim, isso é o mesmo que escrever que dx é igual a du sobre u. Portanto, nós já conseguimos agora substituir o dx por du sobre u, ficando assim com a integral de u elevado a vezes du sobre u. Lembrando de uma outra propriedade de exponenciais, quando nós temos a elevado a b sobre a elevado a c, nós subtraímos, no caso a mesma base nós temos aqui, nós subtraímos os expoentes, ficando com b menos c no expoente. Da mesma forma, e lembrando que aqui o expoente vale 1, nós teremos u elevado a menos 1. Tudo isso du. E agora, utilizando a regra da potência, nós acrescentamos 1 no expoente e dividimos por esse mesmo expoente, ficando com u elevado a menos 1 mais 1, no caso, o menos 1 e o mais 1 eles cortam, eles se cancelam, ficando com u elevado a mais a constante, no caso aqui, dividido também pelo expoente. E agora, nós já podemos substituir de volta o u, que na verdade ele vale e elevado a x, substituindo pela nossa variável original. Nós temos aqui então e elevado a x elevado a sobre o mesmo expoente, que é a, mais a constante, que pode ser reescrito como e elevado a ax dividido por a mais a constante. Resolvendo a mesma integral, porém com outro método, colocando como u ou escolhendo como o ax, que aparece aqui no expoente, a derivada de u, o du, é igual a vezes dx. E aqui nós temos uma substituição que é até mais fácil do que a anterior, dado que o dx pode ser isolado, ficando assim du sobre a, e ele aparece aqui, e nós teremos a integral reescrita como a integral de e elevado a u, que é o nosso ax, vezes dx, que é igual a du sobre a. No caso, o a é uma constante, então nós podemos reescrever essa integral como 1 sobre a integral de e elevado a u du. Integral que não poderia ser mais fácil. Integral de e elevado a u é e elevado a u mais a constante. E aqui, lembrando que o u, ou a nossa substituição, foi feita escolhendo como ax, o nosso u, voltando então à variável original, nós teremos 1 sobre a vezes e elevado a ax mais a constante. Resultado que bate com o resultado do método número 1, verificando que de fato essas duas substituições elas são apropriadas.